Podcast Rural. Estamos de volta com o seu Jornal do Agronegócio. O nosso podcast rural hoje está falando sobre multas ambientais. É um programa do Estado de Minas Gerais que auxilia o produtor rural que está com alguma infração, que precisa fazer o pagamento dessa infração ambiental. E aí o programa está tendo algumas vantagens e talvez nem tantas vantagens assim, que você precisa avaliar junto aí ao seu advogado, seu contador, a consultoria ambiental, enfim, a sua equipe que trabalha com você. Se você tiver dúvida, se é um pequeno produtor e não tem uma assistência como essa, procura o pessoal da Secretaria Municipal aí da sua cidade, de agropecuária, o pessoal da Fazenda do município também, para poder te ajudar. O pessoal da Emater, em Minas Gerais, tem muita gente que pode te auxiliar. Busque o IEF, enfim, busque informações para saber se é ou não vantagem para você. A recomendação que a gente faz sempre. Mas sempre tem um advogado próximo de você, com certeza você conhece alguém e esse advogado vai te auxiliar muito bem. A prosa é com a doutora Regina Barbosa, que é advogada especialista em meio ambiente e é representante aqui da nossa parceria, da nossa parceira, a Irriganor. Doutora Regina, existem penalidades, outros tipos de penalidades de auto de infração que a senhora gostaria de destacar? Sim, o programa ele abrange somente a penalidade de multa, ou seja, as outras penalidades impostas no auto de infração, o autuado precisa observar, buscando a regularização para que elas possam cessar. Então, por exemplo, as penalidades de suspensão e embargo, elas surtem efeitos. A adesão ao PECMA não vai excluir essas penalidades. Então, a pessoa ela precisa buscar a regularização, até porque a atividade fica suspensa ou a área embargada até a regularização. Então, ela precisa buscar corrigir, cessar aquela degradação ou aquela poluição. Da mesma forma, as outras penalidades de apreensão, demolição de obras, restritivas de direitos, que também são aplicadas pela legislação estadual, elas permanecem vigentes. Então, é importante frisar, a adesão ao PECMA não exime o infrator do pagamento de outras taxas, igual a taxa florestal, a reposição florestal e também a obrigação de recuperar eventual dano ambiental. Então, ela só resolve a questão financeira daquele auto de infração, daquela penalidade de multa. A área volta a operar ou continuar a sua atividade somente com a regularização, que vai se dar por meio ou do processo de licenciamento, ou com obtenção do outorga de água, com autorização para intervenção ambiental. Então, ela tem que buscar a regularização, não é só pagar. Pagar faz parte da regularização, mas não é somente pagar. Ela precisa buscar a regularização. Entendi. Essa pessoa que foi autuada, ela tem que, então, apresentar algum projeto? Ou ela basta seguir o que foi, você tem que fazer isso, e faz e pronto, acabou. E no caso, para aderir, tem projeto? Como que é isso aí? No caso do PECMA, a adesão ao programa, ela dará ao autuado o desconto atenuante de 50% e especificamente para o PECMA, a pessoa não precisa apresentar nenhum tipo de projeto. Ela apenas fará o pagamento do saldo devedor por meio de DAI, e pode ser à vista ou parcelado, e é o próprio Estado que vai pegar esse valor e distribuir naquela metade que falamos anteriormente, ou seja, metade então vai destinar para os projetos ambientais, e a outra metade para o Caixa Único. O produtor ou o autuado não precisa elaborar nenhum tipo de projeto neste momento. Existe a possibilidade da conversão, os valores serem aplicados diretamente pelo autuado, mas nesse momento não é o foco da SEMAD, até porque primeiro precisa criar um banco de projetos para que depois, por meio de editais, sejam selecionados esses projetos e destinados valores para que o produtor venha executar esses projetos. A gente não tem ainda esses projetos prontos, então a prioridade nesse momento é o recolhimento. Recolhe o valor e o próprio Estado dá destinação para os programas internos que a SEMAD já tem. Não vai ser executado diretamente pelo produtor, porque muita gente pensou no início que ele abriria mão de uma parte do valor da multa
e assim a pessoa executaria um projeto por conta e risco dela, mas não é esse o objetivo principal. Nesse momento, ao fazer adesão, você terá o desconto atenuante, 50%, e recolhe o saldo devedor. E o próprio Estado faz a gestão desse valor que vai ser recolhido. Doutora Regina, eu estou pensando aqui em um caso, como a gente não conhece muito bem a questão do dia a dia do produtor rural, uma multa ambiental, uma infração que ele acomete ali. Ele foi autuado, recebeu a multa, participou, aderiu ao programa e dividiu ali num tempo, vamos dizer que em 6 meses ele quita esse débito. Mas ele, dependendo do caso, ele recebe um prazo para adequar aquilo ali. E se passar esse prazo, ele pode ser autuado novamente. E se ele tiver no processo de pagamento parcelado do PEC, como que fica isso aí? Tá, eu vou dar um exemplo para você das áreas que sofrem intervenção, que seria o desmate, né? O autuado hoje, né, é fiscalizado, então, o produtor e recebe o auto de infração. Vem uma multa de R$20 mil, que ele pode fazer adesão ao PECM e ter os 50% de desconto, beleza. Porém, está escrito lá no auto de infração que é suspensão das atividades até a regularização. Então, a atividade está suspensa naquele local. Ela só pode voltar a ter alguma atividade naquele local quando ele obtiver a licença, a autorização. Quanto tempo isso vai levar? Depende. Tem lugar, né, o regional, por exemplo, da SEMAD ou do IEF, que esse processo leva 6 meses ou leva 8 meses para sair uma licença. Tem lugar que pode ser que demore um pouco mais, mas também não pode desconsiderar que, ao ser autuado, ele buscará uma consultoria para fazer os estudos e projetos para ele. Isso também demanda tempo, e que a depender do lugar, só os estudos levará aí 6 meses tranquilamente. Ou, em alguns casos, tem levado até 1 ano, porque como tem sido uma ação da fiscalização mais intensa, muita gente ao mesmo tempo buscando a regularização. Então, em alguns momentos, a própria consultoria também não consegue atender ele dentro de um curto prazo. Então, ele tem um prazo para elaboração dos estudos e projetos, recolhimento das taxas, formalizar o processo e o órgão analisar esse processo. Então, pode levar, dependendo do caso, até 2 anos para ele conseguir regularizar. Se ele tivesse feito, né, o pedido prévio antes da intervenção, ele talvez teria que esperar, né, 1 ano, 1 ano e meio, até os 2. Porém, o custo dele seria muito menor, porque ele não teria, né, no caso, a infração em si para recolher e ficaria apenas com o custo da elaboração dos estudos e as taxas do processo, aguardaria, né, a decisão favorável e faria a intervenção sem maiores aborrecimentos. Agora, se a intervenção já foi feita, ele vai buscar, então, a regularização corretiva. Isso leva um tempo, é mais oneroso, e aí não podemos esquecer, o auto de infração, ele é sempre remetido uma via para o Ministério Público. Então, o Ministério Público também, em cima dessa infração, pode instaurar um processo cível, buscando a reparação, a indenização, a regularização dessa área, e em alguns casos também é tipificado como crime lá da Lei 9.605. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando resolve praticar alguma conduta, porque em alguns casos é infração administrativa e crime. Então, é muito comum as pessoas chegarem questionando, mas eu já paguei uma multa lá no fórum. Na verdade, a multa lá do fórum, muitas das vezes, é o processo criminal, que ela já fez um acordo, pagou 1 salário, 2 salários, né, e o processo criminal às vezes se encerrou. Mas a multa administrativa é essa do auto de infração, e ainda pode ficar a obrigação de compensar, indenizar ou reparar esse dano. Então, acaba que uma conduta pode gerar 3 procedimentos, o administrativo, o civil e o criminal. Então, sempre buscar orientação antes, né, de praticar aí uma intervenção, ou iniciar uma atividade, ou mesmo ampliar uma atividade. Às vezes algum produtor está ouvindo aqui, coçando a cabeça, falei, eu já estou todo embananado e graças a Deus, com muita sorte, eu ainda não fui multado. Será que ainda é tempo de buscar auxílio com uma consultoria ambiental? E aí eu faço essa pergunta para a senhora,
Então, muito tempo atrás, né, as pessoas tinham a falsa impressão assim, eu tô afastado da cidade, eu tô afastado da rodovia, tô num cantinho, ninguém tá me vendo. Mas hoje a fiscalização ocorre muito com base nas informações de satélite, né? Existem monitoramentos contínuos, está se investindo muito nisso. A fiscalização hoje, ela acompanha a propriedade rural quase que em tempo real. Então, assim, as infrações chegam, né, às vezes, com questões de metros quadrados de intervenção. Né, sabe a borda do pivô e vai comer na beiradinha que passa na PP, que passa na reserva? O satélite às vezes detecta isso. Então, o satélite, né, através desse monitoramento contínuo, detecta essas intervenções, dispara o comando e muitas das vezes a fiscalização já chega só mesmo para conferir aquela informação que o satélite já detectou antes. O IBAMA, muitas das vezes, nem vem a campo, que também causa estranheza para o produtor, porque ele fala assim, mas ninguém teve lá na minha fazenda, mas pegou pelo satélite. E aí existem imagens, né, em ordem cronológica, ou seja, como estavam há 5 anos atrás, vai passando ano a ano e como está hoje. Existe uma alteração na coloração, estava tudo muito verdinho, de repente ficou um solo exposto, aí de repente me aparece o pivô lá, bonitinho, montado. É muito fácil para a questão do monitoramento detectar infração. Então, assim, o órgão tem um tempo, obviamente, para lavrar o auto de infração, mas nós temos que pensar que o Código Florestal, ele trouxe um marco, que é 22 de julho de 2008. Tudo que era antes dessa data é considerado consolidado. Beleza, então, já estava, né, nós não vamos falar mais disso. Mas tudo que é pós 22 de julho de 2008, mais cedo ou mais tarde, em processo de licenciamento, em processo de intervenção, ou na própria análise e homologação do CAR, você vai passar por essa análise e vai se identificar, se ainda não foi identificado, essas intervenções que ocorreram na propriedade. Então, assim, mais especificamente sobre intervenções, hoje a questão do monitoramento contínuo vai detectar, né? A ferramenta é boa, a tecnologia é boa, mas ela está também a favor da fiscalização. Ela muitas vezes nos ajuda, sim, nas defesas, né? Porque você consegue comprovar que era um uso consolidado, mas a fiscalização tem usado de forma muito recorrente. Né? As outras infrações, geralmente é por ação da fiscalização mesmo, operar sem licença, né? Ou às vezes descumprimento de condicionante, falta de outorga, geralmente é uma ação mais de fiscalização ou denúncia. Mas as de intervenções, hoje, creio que 90% é tudo em torno do monitoramento. Obrigado pelo esclarecimento. A gente vai para mais um intervalo. Eu volto já já com a doutora Regina, trazendo mais a parte final aqui dessa prosa. Então não saia daqui. Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender então para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam,
e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.